a Deus para poder ministrar essa noite, e essa palavra ficou no meu coração o dia todo, e eu dei uma meditada nela, como nós temos lá no Salmo 1, e eu queria falar algo que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos ler todo o trecho aqui, depois eu vou estar comentando. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Eu queria comentar aqui, versículo por versículo, até o momento da gente parar, e que o Espírito Santo, como falei a princípio, possa falar ao seu coração. Bom, nós temos aqui, nesse ponto aqui da Bíblia, o ministério de Jesus, ele estava muito conhecido. Jesus está chegando já ao final do seu ministério, do seu trabalho. Aqui já é o 3º ano do ministério de Jesus. Ele está numa viagem que ele fez, e ele está a caminho agora de Jerusalém, aonde ele vai se entregar para ser morto. Nessa caminhada de retorno, porque ele foi até o monte da Transfiguração, e ele se transfigurou lá, juntamente com estava Pedro, Tiago e João com ele, e ali Jesus está numa viagem de volta, e passando, por um determinado local, nesse caminho de volta, se aproxima dele um jovem rico. O livro de Marcos fala que é um dos príncipes, lá em Marcos 10, e Lucas 17, Lucas 18, melhor dizendo, fala que ele é o maioral dos de Israel. Ou seja, ele era uma pessoa muito rica, muito influente, muito conhecida em toda aquela região. Ele tinha muitas propriedades, muitos bens, e ele era uma pessoa bem conhecida. Embora está escrito aqui o tema o jovem rico, ele já não era uma pessoa jovem, já era uma pessoa de meia idade, e já havia vivido muitas coisas. Então ele se aproxima de Jesus aqui, eterno, e faz uma pergunta para Jesus: o que eu posso fazer? Ele se aproxima de Jesus. Ele não se aproximou dos religiosos daquela época. Religião naquela época mais forte e religioso, espiritual. Ele se sentiu uma pessoa totalmente completa, totalmente que poderia fazer qualquer coisa. E ele chega
perto de Jesus, aproximando-se dele, de Jesus, né? Um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Eu queria só destacar, todos vocês têm conhecimento do que está escrito em João 14 e versículos de 1 a 6. Foi rapidamente para nós, Dani. Eu quero destacar esse versículo aqui para que você compreenda o que eu vou falar, tá bom? Jesus diz assim, esse era um momento triste, era o depoimento final de Jesus aos seus discípulos. Ele estava instruindo, porque aqui Jesus já ia ser preso. Então Jesus, ele já ia ser preso, então ele para, né? E está instruindo os discípulos ali depois da ceia, e ele vai dizer, ele viu muita tristeza no coração deles por causa da partida dele, e aí Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais, e como nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E aí a minha tradução fala diferente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu farei uma pergunta: e aonde mora o Pai de Jesus? No céu, né? O céu é um lugar de eternidade, certo? Quem está no céu, quem já foi alcançado, quem morreu em Cristo, já está garantida a sua salvação. É isso que diz a Bíblia em muitos pontos do Novo Testamento. Os que morreram em Cristo já estão num lugar aguardando o arrebatamento da igreja. Então, Jesus fala assim: eu vou para a casa do Pai e lá eu vou preparar um lugar. Depois eu virei outra vez, porque ele já está ali com eles, ele já veio uma vez. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, que é lá na casa do Pai, vocês vão estar também. E aí ele fala: vocês sabem o caminho? E eles dizem: não, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai nem como é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho que se chega ao Pai, que se chega ao céu e que se vive a eternidade. É Jesus. Voltando no jovem rico, lá em Mateus 19, então ele se aproxima de Jesus e fala: que farei eu? Que bem farei para conseguir, né, a vida eterna? Então ele pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Então Jesus vai colocar ele à prova. Primeiro que Jesus, né, e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Então Jesus fala assim que bondade verdadeira, real, sincera, é o Pai quem tem. É Deus o Pai quem tem. Porque João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, bondade há no coração do Pai, bondade há no coração do Filho por se dispor a vir e se entregar na cruz. Bondade há no coração do Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui hoje para ajudar a igreja com o seu poder a se preparar para ir ao encontro do Senhor nos ares, para andar no caminho chamado Jesus. A gente não consegue sem a presença do Espírito de Deus. Então aqui
Aí Jesus fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Certo? Jesus fala: você quer entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. E aí ele vai perguntar, né? Com um tom, segundo a tradução, meio que um tom de irônico ou deboche. Quais? Quais? Porque, irmão, entenda uma coisa: todo judeu, ele na escola judaica, que era no caso as sinagogas da época, era a escola, as crianças, só os meninos eram levados na escola, as meninas tinham que aprender os deveres domésticos. E os meninos, durante a semana, a sinagoga era uma escola, e no sábado era um lugar de reunião e de aprendizado da palavra, da Torá, do Pentateuco. Então, até os 12 anos de idade, as crianças tinham que aprender a Torá, tinham que aprender a falar, tinham que aprender a guardar, a memorizar muitos pontos da lei para que eles não pecassem contra. Então, quando Jesus faz essa pergunta para ele: você tem que guardar os mandamentos, Jesus vai testar se ele foi uma criança que cresceu dentro dos princípios judaicos, né? Se ele aprendeu a palavra de Deus e tal. E aí ele fala assim: quais, né? Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai falar dos 10 mandamentos. Jesus fala dos 5 ao 9 para ele. Os 4 primeiros são de adoração a Deus, né? Os 4 primeiros são chamados mandamentos da adoração, e os demais são mandamentos que nos instruem acerca do nosso relacionamento com as pessoas. E aqui está: um verdadeiro relacionamento é quando não matamos, não cometemos adultério, não furtamos, não dizemos falso testemunho, honramos pai e mãe, né? E enfim, amamos o próximo. Jesus não cita o 10º mandamento, porque ele é um resumo dos 5 anteriores que eu acabei de falar, que está escrito aqui. Ele é um resumo, né? Então, Jesus pergunta para ele isso. Fala para ele esses mandamentos aqui. E aí ele fala assim: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Né? Então, quando um jovem judeu, ele sabia isso por completo, né? Ele era uma pessoa que se achava bom, perfeito em toda a sua maneira de viver. Quer ver um exemplo? Filipenses capítulo 3, versículo 6. Só para você ter uma ideia, Paulo está testemunhando para a igreja de Filipos. Ele está dando um testemunho de quem ele era antes da conversão. Põe o versículo antes, Dan. Então ele está dizendo: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, né? Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo disse: segundo a justiça que há na lei, ninguém precisava chamar minha atenção, porque eu sabia tudo e vivia tudo perfeitamente. Então, quanto à lei, ele falou: eu era irrepreensível, ou seja, eu era perfeito, né? Então, esse jovem era um tipo de um apóstolo Paulo. Ele disse: eu sei tudo, eu tenho conhecimento da lei, né? É o que ele fala aqui. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Porque o judeu, com 13 anos, ele era considerado já um adulto, tá? Só que ele só poderia assumir um cargo de responsabilidade só com 30 anos de idade. Mas esse período, dos 13 aos 30, ele tinha que já trabalhar, ajudar a família, ir para o trabalho, ajudar os pais, mas ele tinha que ter o conhecimento da lei. Alguns que tinham super conhecimento, que se destacava nessa escola rabínica com 13 anos, né, de idade,
ele era ingressado, quando os pais tinham dinheiro, a estudar, era tipo uma faculdade, para que eles se tornassem um rabino no futuro. No caso de Paulo, Paulo era de uma família rica, que estudou ao pé de Gamaliel e aprendeu tudo sobre a lei. Já Jesus foi uma pessoa que foi repudiada, porque Jesus contestou todo o conhecimento da lei que eles tinham. Quando Jesus é deixado para trás pelos pais no templo, Jesus fica 3 dias no templo discutindo a palavra com eles. E eles então tiram Jesus de lá, porque Jesus ia dar muito trabalho para eles. Só que aí, 18 anos mais tarde aparece Jesus, agora como um rabino, pregando, ministrando. E aí é que eles viram o tumulto acontecer mesmo em Jerusalém, com aquele jovem já totalmente condicionado, preparado para a missão que o pai havia lhe dado. Então ele fala assim: olha, tudo isso eu sei desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Vamos ler Levíticos 18, versículo 5. Deus chama Moisés, está instruindo o povo, eles estão no deserto. E Moisés, Deus está falando com Moisés: Moisés, você vai introduzir o povo na terra. Eles não podem fazer segundo os costumes do Egito, tá? Na minha terra, na terra prometida. E não aprenderão a fazer segundo os costumes da terra para onde eu vos envio. Deus dá uma alerta para Moisés e fala o seguinte: olha, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, quando o jovem fala que ele está perfeito em tudo, é como se ele citasse esse versículo: aquilo que Deus ordenou a Moisés, que ordenou ao povo, Senhor Jesus, eu estou sem dívida com a lei, com ninguém. Por quê? Deus diz: os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Então ele está falando para Jesus: eu vivo pela lei, Senhor, eu sei tudo, eu tenho conhecimento de tudo. Então ele está ali, não falta nada para mim. E aí Jesus fala assim: ainda te falta uma coisa. Aí complicou para o lado dele. Por quê? Segundo o que está ali, ele já se achava perfeito. Como o apóstolo Paulo, que citamos aqui Filipenses 3,6, irrepreensível, perfeito. O que me falta? Ele pergunta: mas o que me falta? E aí, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, porque ele chegou se achando perfeito. Mas aí Jesus olha para ele e fala: não, falta uma coisa. Mas peraí, segundo a lei, tal, eu sou irrepreensível, eu sou perfeito. E Jesus diz: se quer ser perfeito mesmo, se você quer mesmo ser alguém perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Certo? Primeira coisa, o que ele pergunta para Jesus quando ele chega em Jesus? Que farei eu para ter a vida eterna? Ele faz essa pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Então Jesus vai: você sabe os mandamentos? Ele fala: quais? Jesus dá ali 5 mandamentos para ele, aqueles que se trata de relacionamento entre as pessoas. Ele fala: tudo isso eu observo desde quando eu era muito jovem. Jesus falou: tá bom, só que te falta uma coisa, porque religiosamente, moralmente falando, ele era perfeito. Tanto é que o livro de Lucas fala que Jesus, quando ouviu isso, amou ele. E Jesus o amou. Jesus amou ele quando ouviu tudo isso dele. Mas aí Jesus
Lembra que eu falei aqui a semana passada qual que é a maior virtude de Deus? E a maioria me respondeu que é o amor. A maior virtude de Deus é a justiça. A justiça excede ao amor. Porque eu falei bem que a gente, quando às vezes o filho faz alguma coisa errada, os pais têm o costume de falar: eu amo tanto meu filho, que passa a mão na cabeça e encobre o erro dele. Mas Deus não. Deus, pela sua justiça, primeiro ele julga. Por ele amar tanto, ele põe em justiça o filho. Tanto é que a Bíblia diz assim: eu amo, eu castigo e repreendo a tantos quanto amo. Ser, pois, zeloso. Então, por ele amar, ele castiga. Ou seja, a justiça de Deus é maior que o seu amor. Deus não está passando a mão na cabeça do pecado de ninguém. Quem passa são os homens. Deus é justo. De repente a pessoa está passando uma situação tão ruim e fala: por que eu estou passando isso? A Bíblia fala em Hebreus, perdão, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, às vezes estamos colhendo frutos do que plantamos. E aí queremos que Deus faça alguma coisa. Quer dizer, escolhemos fazer as coisas erradas, depois as consequências vêm, e nós queremos que Deus nos tire daquela situação adversa. Mas Deus não tira. Deus fala: eu te amo, estou cuidando de você, mas você tem que ver o que você fez de errado. Você vai ter que colher os frutos, você vai ter que passar por esse momento, você vai ter que viver essa situação para você aprender a não fazer mais. E aí aqueles que são inteligentes, porque a Bíblia diz assim, que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que se arrepende, mas não toma uma atitude de mudar de vida, e continua no mesmo estilo de vida, então as consequências da escolha virão e farão parte da vida dele. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Por que essas coisas estão acontecendo? Para e pensa. Quais são as suas escolhas? Por que isso está acontecendo? Porque aquilo que eu planto, eu colho. Paulo disse assim, que não tem como colher aquele abrolho, né, dos espinhos. Não tem como. Tiago disse assim, que de uma mesma fonte não sai água barbosa e água doce. Não adianta, não vamos plantar limão e colher laranja. Não vamos plantar maçã e colher pera. O que a gente planta, a gente colhe. E se estamos plantando coisas ruins será a nossa colheita. Então o jovem aqui, ele se acha perfeito, né? Ele se acha perfeito. E aí Jesus fala: ainda te falta uma coisa. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e segue. Então o que ele fez? O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele chega em Jesus e fala: Senhor, que farei eu para ter a vida eterna? Então Jesus fala para ele, como eu falei, moralmente, espiritualmente, ele se achava perfeito. Então ele chega e ele quer saber o que eu faço para ter a vida eterna, mas já pensando que Jesus, né, concordaria com o estilo de vida dele, com tudo que ele era. Só que aí ele se decepciona, até naquele ponto em que vários mandamentos, ele fala: perfeito. Aí Jesus olha para ele e fala: te falta uma coisa. Jesus fala: vai, vende lá tudo que você tem, dê aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois você segue. E aí ele foi embora. Então eu pergunto para você: quantos aqui tem a esperança, o desejo de ter a vida eterna? De morar no céu com Deus. Amém? Agora, irmão, como que uma pessoa vai até Jesus e fala: o que eu faço para ter a vida eterna? Ele tem os argumentos dele.
e os pontos positivos que ele acha que são os melhores. Aí Jesus fala, não, isso aí é um dever seu, como judeu, como cidadão, como homem, você tem que fazer isso. É um dever de todo cidadão praticar o que você pratica, principalmente um judeu. Só que para ir lá, no reino, lá na eternidade, você não precisa dessas coisas que você tem. Abre mão. Vende tudo, dê aos pobres, depois você segue. Então quer dizer, primeiro, abrir mão das coisas, depois seguir a Ele. Por que seguir Jesus? Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, e a verdade é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele fala, vende, dê aos pobres, depois você segue. Você tem que me seguir. Então ele estaria disposto, como os demais, como Mateus, que deixou a alfândega e seguiu Jesus, como Pedro, Tiago, João e André deixaram a pescaria e seguiram Jesus, como muitos deixaram seus afazeres para agora seguir Jesus. Porque Jesus diz lá em Lucas 14:25, se alguém, amar o pai, a mãe, o irmão, a mulher, o marido, o filho, e até mesmo a sua vida, se ele não abrir mão dessas coisas, não pode ser meu discípulo. Não é abrir mão totalmente, mas é pôr em primeiro lugar ao Senhor no coração. Aleluia. Porque quando a mulher não quer servir a Deus, o marido vai buscar Deus. Quando o marido não quer, a mulher larga ele e vai buscar Deus. Quando os pais não querem, vai os filhos. E quando os filhos não querem, o pai vai. Sabe por quê? Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. Sabe, pastor, meu marido não vem na igreja, mas ele é um homem de muita fé. Fé corresponde, fé envolve atitude. A mulher do fluxo de sangue tinha fé que se ela fosse lá e tocasse em Jesus, ela seria curada. Então tem muita gente que tem fé, mas ele não sai do lugar. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir lá no meio dos crentes, eu não preciso fazer isso ou aquilo. A mulher sabia, eu tenho que ir lá e tocar nele. Então ela saiu, foi se arrastando, tocou em Jesus e foi curada. Fé leva a gente a ter uma atitude de vida, não é ficar no mesmo lugar. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então ele saiu pela fé. A fé dele era tanta que ele foi considerado e chamado por Deus amigo de Deus. E todos, pois, que são da fé, são filhos de Abraão, disse Paulo em Gálatas capítulo 3. Então nós também somos filhos de Deus pela fé. Gálatas capítulo 2 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós não éramos da família, mas fomos adotados. E agora chamamos ele de Abba, paizinho dele. Ele é o nosso Pai Celestial. E aí Jesus fala para o jovem, jovem, você tem muita coisa. Para quem quer ser meu discípulo, para quem quer herdar a vida eterna, tá? Jesus coloca a prova. Você não consegue largar essas coisas. O que tinha no coração daquele jovem? Avareza. E a avareza, disse Paulo, é como um pecado de idolatria. Por quê? Mateus 6:24 diz, não poder servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Você vai servir um e vai chatear o outro, porque não dá para servir os dois. Então, é muito bom quando a gente tem domínio sobre o dinheiro e não o dinheiro tem domínio sobre nós. Porque Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 6 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, é o amor ao dinheiro. Porque pelo amor ao dinheiro, olha a situação desse país. O povo rouba, o povo mata, o povo faz tanta coisa, as pessoas fazem tanta coisa para ter dinheiro, que não importa o que vai acontecer com o outro. Se eu sou crente, a Bíblia diz que eu tenho que amar
ao próximo. Eu tenho que estender a mão, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer algo que possa proporcionar algo bom para ele. Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 32, tem o seu próximo como seu superior. Ajude, estenda a mão, faça alguma coisa para ajudar. Agora, ele tinha, mas era tudo dele. E o coração dele estava naquilo, porque Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então o coração dele estava nas riquezas. Não é que era pecado, não é que ele estava errado em ter aquilo, mas o errado é o coração dele amar aquilo mais do que a vida eterna que ele queria. Como que ele fala? Eu quero ter a vida eterna. Jesus falou: perfeito, no céu você não vai levar a riqueza que você tem. Se o seu coração não sair dela e ser colocado em mim, você não pode morar no céu. Te falta uma coisa, que é você tirar o teu coração da tua riqueza. Não é pecado ter, o pecado é você achar que ela é maior do que tudo. Ele abraçou a riqueza dele e falou: pode ir embora, Jesus, daqui eu não saio. Eu não quero servir, eu não quero seguir. Eu prefiro as minhas riquezas. Os faraós, nas pirâmides, eram enterrados com todas as riquezas que eles tinham. Porque eles partiam, segundo eles, para a eternidade com toda a riqueza. Só Deus sabe onde eles estão agora. E as riquezas já foram pegas lá, estão tudo no museu do Cairo, no Egito. Tudo guardadinha a riqueza, ele não levou nada e ninguém vai levar. Porque tudo que é da terra vai ficar na terra. Tanto é que nós, igreja, para subir, nosso corpo vai ter que ser transformado. Aprendemos isso aqui no estudo. Para o corpo de glória. O que é corruptível se torna incorruptível. Então subiremos ao encontro do Senhor dos Ares. E nem a roupa do nosso corpo nós não vamos levar. Porque ao ser arrebatado, tudo vai ficar aqui. Por quê? Porque isso é da terra. Agora, irmão, pastor, então é pecado? Jesus fala assim: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E aí eles falam: se essa é a condição, quem se salvará? Jesus falou: é mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Aí o povo fica inventando um monte de coisa, porque o buraco da agulha é um buraco que tem lá no muro de Jerusalém. Daqui, irmão, na tradução original do grego, literalmente é uma agulha. Jesus usa uma linguagem expressiva, né? Vamos dizer, absurda. Porque ele fala: quem está no coração nas coisas desta vida, deste mundo, é impossível entrar no reino de Deus. A linguagem dele é uma linguagem absurda mesmo. Então, irmãos, jovens, vocês que estão aqui, vocês têm desejo da vida eterna? Certo? Vocês se acham perfeitos? Não, né? Mas, cada um de nós, se formos avaliar a nossa vida, talvez nosso coração está em alguma coisa que a gente não consegue abrir mão. Você lembra do Salmo 1 que a gente leu? Bem-aventurado o varão, ou a varoa, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Certo? Agora, quem são os seus companheiros? Porque bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Seus companheiros são ímpios. Quem que é ímpio, pastor? Todo aquele que vive na impiedade, no pecado. Porque eu creio que você que está aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é considerado aos olhos de Deus agora como santo. E você tem que viver de tal maneira, porque você é sal e você é luz,
Você tem que transmitir, ou seja, um testemunho de vida. A sua vida tem que brilhar em meio àqueles que estão ofuscados, envolvidos pelo pecado. A sua vida tem que dar sabor ao ambiente totalmente estragado, onde você trabalha, onde você frequenta, onde você vive. Porque o sal, ele preserva. Toda comida que não tem sal, que é deixada exposta em qualquer lugar, ela azeda, ela estraga. A carne vai sentar mosca, mas o sal a protege e dá vida longa à carne. Todo ambiente onde tem um crente verdadeiro, ele vai temperar aquele ambiente até todos ali estarem no mesmo teor de sabor que agrada o coração de Deus. E você é luz. Aonde você vai, você tem que brilhar. Você tem que fazer com que as pessoas vejam que em você há algo diferente, algo novo. Por quê? Porque a sua vida foi transformada pelo poder que há na palavra, que é viva e eficaz. Agora não adianta falar, eu frequento a igreja, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia. Ele falou, eu faço tudo isso. De vez em quando eu dou uma doação, eu ajudo o pobre, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, tá? Isso é um dever nosso. Agora, eu quero morar no céu, eu preciso aprender a amar a Jesus mais do que tudo. A riqueza não vai estar no meu coração. Eu vou ter riquezas, mas eu vou dominá-la. Ela nunca vai me dominar, a ponto de eu ter tanto medo de perder, que eu prefiro não ir na igreja. Eu prefiro não ir na igreja do que sentir que isso vai tomar. Ah não, se eu tenho que parar de andar com os meus amigos, então eu prefiro não ir na igreja. Ah, então se eu não posso mais fazer isso, usar droga, beber, bagunça, então eu prefiro não ir mais na igreja. Ah, se eu não posso fornicar, se eu não posso adulterar, prostituir e tal, então eu prefiro não ir na igreja, então eu vou viver a minha vida. E aí continua vivendo a tristeza de alegria momentânea que vive nesses ambientes, entre falsos amigos que riem com as piadas contadas ali naquele momento, a alegria de uma bebida, de uma droga, em que vai viver naquele momento. No dia seguinte está totalmente angustiado, vazio e falando, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque aquelas coisas são momentâneas, elas não preenchem totalmente o vazio, que segundo Eclesiastes capítulo 2 versículo 11, capítulo 3 versículo 11, todo ser humano tem um vazio da eternidade no coração. E esse vazio ninguém preenche. Nem baile funk, nem bagunça, nem isso, nem nada que você possa imaginar. É um buraco sem fundo. O que cabe dentro dele é Jesus. Colocou Jesus, acabou. Até arrepiou aqui agora. É Jesus que cabe nesse vazio que nada pode preencher. E como a gente pode, eu abro mão. Não, eu não vou mais para a igreja, porque o pastor fala, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, então eu prefiro viver a minha vida. E aí tem um monte de gente atropelada aí fora com a vida por causa disso. Irmãos, não importa se você não tenha nada, ou se você tenha tudo, a melhor coisa é ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Se a gente não for capaz de abrir mão de muitas coisas que a Bíblia recomenda, porque, irmão, não adianta falar, eu vou na via, na igreja, crente não pode. Crente pode fazer um monte de coisa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho que saber os limites. Capítulo 19 de Êxodo, Deus quer falar com o povo, chama Moisés, fala, Moisés, eu quero que você traga o povo aqui, eu quero conversar com eles, face a face, eu quero que eles me ouçam. Porém, você vai marcar os termos, tá? Marca todos os termos e até aqui. Ninguém pode tocar no monte, tá bom? Até um animal, se tocar no monte, vai morrer. Então, ele estabelece os limites e o povo vem. E Deus começa a falar. Ou seja, quando Deus quer falar comigo e com você, quando Deus quer nos instruir, quando Deus quer guiar a nossa vida, Ele vai estabelecer limites para que você ouça a voz dEle e para que você veja Ele. Agora, irmão, a gente quer viver uma vida na bagunça lá fora no mundo. E fala, Deus não fala comigo. Eu não sinto Deus na igreja. Aí não sei o quê. A gente inventa um monte de coisa, só que Deus estabeleceu limites. Deus estabeleceu regras. Quem vive com uma vida desregrada, o final dele é muito ruim, é muito difícil. Mas quem vive dentro das regras de Deus, como diz o Filipe, na régua,
quem vive na régua. Não, esse é conhecido de Deus e Deus é conhecido dele. Ele passa a ter, Jesus vai testar o coração dele. Jesus sabia, ele se aproxima de Jesus. Não foi Jesus que foi e se aproximou dele. Ele veio até Jesus e falou: bom mestre, porque diferentemente dos mestres que havia em Israel, que era tudo vida louca, que era tudo exaltado, que era tudo soberbo, porque eles oravam assim nas esquinas: Deus, eu dou o dízimo de tudo, eu oro 3 vezes por dia, não sou como esses pecadores. Eles ficavam tentando se aparecer. Quem é espiritual não precisa falar para os outros que é. Eu sou cheio do Espírito Santo, rapaz, eu conheço toda a Bíblia. Quem é. Não precisa ficar falando para os outros, porque muita propaganda, a gente vive num tempo de fake news. E fake news é o que mais tem na igreja hoje. Tem gente que aparentemente é uma coisa, mas você vai ver é outra. Vida dúbia, vida dupla. Sabe, aqui dá glória a Deus, aleluia, e dá a paz do Senhor. E lá fora, só Jesus sabe o que está fazendo. E aí depois vem: pastor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu vou falar: se converte, se arrepende dos pecados, muda de vida, né? Passa a viver uma vida que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, como você senta numa roda de um bar, seja lá o que for, de amigos, churrasco da família, e começa a brincar com as coisas de Deus, e começa a querer falar de Deus, sem ao menos ter um mínimo de entendimento da Bíblia. Só vai falar besteira, blasfemar, virar piada no meio daquela bagunça, onde Deus não está. Bem-aventurado é quem não faz isso. A Bíblia está dizendo em Salmo 1. Bem-aventurado é quem não fica escutando conselho de ímpio. Antes vem aqui: pastor, me ajuda. Vamos orar, irmã. Vamos orar, irmão. Mas não prefere, porque o ímpio vai concordar com a coisa errada. Mas o pastor não vai concordar, porque o pastor vai responder segundo a palavra. E aí para quê? Se você falar pastor, o pastor vai falar isso, o pastor vai falar aquilo. Aí vai lá no irmãozinho, outro, e fala: e aí, o que você acha? Eu acho que não tem nada a ver. Então vamos fazer, vamos. Então tá, beleza. Não, se aproxime de pessoas que te levam para Deus, não que te tiram da presença de Deus, não que te afastam de Deus. Não anda segundo o conselho daquele que nada sabe. Sabe? Não caminhe com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Os meus amigos lá, eles usam droga, pastor, fumam maconha, bebe. Mas eu sei o meu lugar. Peraí. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 5, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E aí, eu tenho bons costumes aprendidos pela palavra, porém, eu gosto de andar com pessoas que não andam segundo a palavra de Deus. Não adianta, tem gente que ele tinha conhecimento, mas ele não queria. Tem muita gente que você conhece a Bíblia. Hoje eu conversei com um rapaz aqui, que está fora da igreja. E eu falei: ele falou: me afastei da igreja, pastor, mas não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. Estou lá na minha casa, mas eu não estou fazendo nada errado. Tá, isso é muito bom para você. Mas no caminho, você não está andando no caminho. Uma hora eu converso com o pastor sobre isso. Falei: tudo bem. Então, irmãos, é assim. Mas pastor lá, eu conheço gente que ele tem conhecimento da Bíblia. Sabe, ele não está indo na igreja, mas ele não faz nada errado. Não. Jesus falou para aquele moço: segue-me. Segue-me. Ele falou assim: é muito bom, vai para sua casa, ser feliz. Jesus nem atrás dele foi. Ele virou as costas porque ele rejeitou Jesus e demonstrou aonde estava o coração dele. Então, irmão, às vezes tem pessoas que vêm aqui na igreja e pode falar: aquele pastor não faz visita, tal. Eu já falei, irmãos, se uma pessoa não vem 2 cultos, 3 cultos, é porque ela não quer compromisso com Deus. Por que eu vou ficar insistindo? Sabe por quê? A pior coisa do crente, estava conversando com o Wade aqui ontem, a pior coisa do crente é ser aquele crente chiclete. Sabe? Toda hora está na pessoa: e aí? É igreja? Vai ganhar de Jesus?
Aí você fica pegado, o dia inteiro na sua orelha. E aí você fez um negócio errado, porque você não vai na igreja. Aí está acontecendo a pessoa na igreja. Aí fica a pessoa falando, não quero saber de igreja. Então, irmão, se uma pessoa falta 2, 3 pontos, eu não vou atrás. Ela não quer vir na igreja. Ela não quer. Então, não adianta a gente forçar. Porque a Bíblia diz que quem convence um homem do pecado, o Espírito Santo, certo? E como que o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado? Pela palavra, que é pregada. Ele atua em meio à pregação da palavra. Ele começa a trabalhar no coração da pessoa. Mas mesmo o Espírito Santo, ele não pega aí uma pessoa, fala, eu vim aqui porque o Espírito Santo me trouxe, me forçou. O Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso é o capeta. Agora o Espírito Santo não, ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer, vem. Você não quer, ele também vai deixar você embora. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20, Paulo fala, pelo que Deus os abandonou e os entregou às suas próprias concupiscências e paixões, para sofrerem na própria carne aquilo que eles escolheram viver. Porque ele fala lá, se inflamaram, até os homens se inflamaram em suas paixões, varão com varão, e as mulheres deixaram o uso natural e se inflamaram também, mulher com mulher. Então ele está falando o que está acontecendo nas gerações que abandonam Deus e que não querem saber de Deus. Eu falo muito isso aqui, irmão. Vou falar mais uma vez. A Bíblia diz em Hebreus 12, 1, 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente sempre procura o piorzinho na igreja para falar lá, por isso que eu vou na igreja. Procura aquele que está mais servindo a Deus e fala, eu não vou na igreja. Ele vai na igreja, ele está orando, não tem que falar da pessoa. Não, mas procura sempre aquela ruinzinha, aquela ovelha que está tentando dar cabeçada no pastor, você já viu? Tem uma imagem na internet, está escrito assim, vida do pastor não é fácil. O pastor atravessa as ovelhas da rua, e aí ele vai buscar uma última lá que ficou lá com medo. Quando ele vai pegar, vem a outra ovelha e dá aquela cabeçada no pastor e joga ele no chão. Aí quando ele vai levantar, a ovelha vem de novo, dá a cabeçada nele. Às vezes tem isso. O pastor está tentando ajudar uma que está caída, e tem uma lá que não quer, e ele vem no pastor. Aquele pastor lá, ele quer ovelha gera ovelha, o pastor cuida da ovelha. Então nós temos que pensar, o que falta para mim? Jesus olha para ele porque ele se achava tão perfeito que ele não viu que faltava algo para ele. Aonde verdadeiramente estava o coração dele? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na palavra. Então, eu não posso me achar perfeito jamais. Eu sou uma pessoa que todo dia, quando eu acordo, eu peço perdão para Deus, porque Ele me ajudar em mais um dia. Sempre que eu sei que eu errei, eu peço perdão. Eu não sou perfeito. Se você ficar um dia comigo, se você sair no trânsito comigo, você vai ver, esse pastor está desviado. Eu não chego palavrão não, mano. Tira o cara pela internet, não está vendo não, olha ali, olha o barbeiro, olha meu Deus, dá sinal, oh meu Deus do céu. Olha lá, a Camila anda comigo, a Dana, comigo. E às vezes a gente fica, mas irmão, cidade de barbeiro, esse birigui, né? Saiu até uma reportagem na TVT aí, ó, esses tempos atrás aí, dá sinal, birigui. Dá sinal, birigui. Porque aqui ninguém, chegou na esquina, não vira. Quer nem saber quem está vindo. Então, você imagina, irmão, que todos nós erramos, falamos, somos seres humanos. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. É por isso que Jesus cita para ele, como que é o relacionamento? Você vive o relacionamento? Né? Perfeito, você ama, você não rouba, né? Você não adultera. Como é que é? Jesus vê o coração dele. Religiosamente, estou perfeito.
Tá, falta uma coisa. O que? O que, Jesus? Você vai ter que vender, vende lá o que você tem, né? Aí ele vira as costas e vai embora. Jesus poderia falar: ó, peraí. Já que você não vai embora não. Então faz assim, vende só metade. Ou só uma parte, vai. Não, irmão. Jesus sabia onde estava o coração dele. Ele não queria, ele queria vida eterna sem abrir mão das coisas da vida. Não há essa possibilidade, você está entendendo? Não há possibilidade de você ser alguém totalmente cheio de Deus na sua vida e querer curtir a vida lá fora. A Bíblia vai estabelecer limites para você. Agora, sabe o mais importante? Não é falar assim: eu não faço isso daí, que a igreja proíbe. E tem muita gente que fala isso. Eu não faço isso, porque eu amo Jesus. Isso é o pecado. Eu não faço isso porque o meu coração está em Jesus. Eu sei que eu não posso fazer isso. Aí eu falar isso. Quando eu falo a igreja proíbe o pastor, é porque eu estou obedecendo regras de homens. Há uma imperfeição espiritual muito grande como havia no coração dele. Tudo isso aí, religiosamente falando, eu faço, Jesus. Ah, mas seu coração está onde? Você consegue abrir mão de como você vive? De deixar tudo aí e me seguir? Aí falar: não dá. Não, Jesus, você pegou pesado. Aí pegou pesado, aí não vai dar. É o que muita gente fala, irmão. Pegaram muito pesado comigo, eu tenho que deixar isso, aquilo. Não, irmão, entenda uma coisa. A Bíblia diz, a gente sabe, embora está uma polêmica, nós falamos muito disso no estudo terça-feira aqui. Terça-feira que vem nós vamos continuar falando. E hoje em dia, mais de 60% dos crentes não acredita mais no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Só acredita que vai acontecer depois. Eu continuo firme que Jesus vem antes. Tenho base bíblica no que eu creio e creio. Não sou movido facilmente para aquilo que eu acredito. Agora, a maioria, hoje em dia, não está crendo mais. Aí o que as pessoas estão fazendo? Abandonando. Vivendo de qualquer maneira. Ninguém quer assumir um papel e uma vida com Jesus mesmo, no caminho. E aí está acontecendo tudo que a gente está vendo. É muito importante eu colocar toda a minha vida para servir a Jesus, né? Em tudo que eu possa ter. Pastor, você fala isso porque talvez você não tenha nada. Eu não tenho nada que eu tivesse. Não. Eu ando a cidade, que nem aqui esse terreno. Toda vez que eu estou aqui sentado, eu estou olhando para esse terreno imaginando uma igreja. Eu olho naquele terreno da esquina, eu falo: ali daria uma igreja. Eu só não faria igreja ali para não ter problema com a Dona Maria. A Dona Maria brava. Eu olho aquele terreno de uma outra parte, circo ali, eu falo: meu Deus, aqui daria uma igrejona, uma creche, para ajudar as pessoas e tal. Eu não consigo. Aí eu falo: só falta eu ganhar na loto, mas eu não jogo. Eu falo: eu não vou jogar na Terra Cena porque o dinheiro é pouco, não vai dar para construir. Malafaia gastou 19 milhões de reais na construção daquela igreja. 19 milhões. Vai construir a igreja dele para 10 mil pessoas. Né? Aquele templo de Salomão foi gasto 45 milhões de reais. Eu só queria construir um salãozinho aqui de 200 mil reais. Só isso. Espalhar umas cadeiras lá. Vamos adorar a Deus. Vamos começar a trabalhar. Falando nisso, eu tenho um projeto para janeiro. Eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração para janeiro. E em janeiro nós vamos fazer uma reunião aqui. Vamos ver se todo mundo está disposto a trabalhar. E nós vamos entrar nesse projeto que Deus colocou no meu coração. Eu não vou revelar agora, tá? Só falei com a minha família. Mas ficou todo mundo olhando para a televisão. Mas nós vamos. Deus colocou no meu coração. Vamos fazer esse projeto.
Porque a gente precisa pregar a palavra de Deus, anunciar para a nossa família, anunciar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, chegar até os confins da terra, como disse a palavra. Eis que eu vos dou poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele nos deu o quê? Poder. Poder. Irmão, a gente vai buscar de todo o coração servir mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Sabe, quando Jesus sabe que o seu coração não está apegado à matéria, ao material, Ele te dá. E quando você se apega, não vem nada, parece. Muita gente existe ambiciosa hoje no meio da igreja que não consegue alcançar nada. Quando ele alcança é porque Jesus ficou de lado. Então nós precisamos saber aonde está o nosso coração. Porque no coração procede as saídas da vida. Um coração alegre formoseia o gosto. Não é? Jesus tirou o coração de pedra e nos deu o coração de carne. Jesus ele não olha a aparência, ele olha o coração. Jesus está olhando para mim e para você e ele quer encontrar Ele aqui em primeiro lugar. Porque daí todas as coisas vão acontecer. Por isso que ele disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele sabe exatamente o que você precisa. Por isso que ele disse: seja o vosso falar sim, sim, não é não. O pastor disse de procedência maligna. Então não deixe que nada que for maligno tome mais o seu coração, a fim de te distanciar de Jesus. Lembre-se, eu quero que vocês aqui, né, principalmente os mais jovens, todos são jovens aqui, né? Mas escuta, tudo aquilo que vier para te afastar de Deus, não é de Deus. Seja namorado, seja um empreendimento, seja qualquer coisa que você for fazer. Ah, vai tomar muito meu tempo, não vai dar tempo de ir na igreja. Não, isso não é de Deus. O namorado fala: não vamos na igreja não hoje, vamos sair. Ah, vamos lá. Isso não é de Deus. Você trocar Jesus por qualquer outra coisa, irmão, é cair no laço do diabo para ser arrastado com as coisas malignas que ele tem preparado. Servos de Deus, quando Jesus sobe, eles têm agora uma missão: pregar o Evangelho. Aí eles falam: não vamos sair daqui não, vamos ficar só aqui. É que a gente prega o Evangelho. E aí, Deus envia uma perseguição para espalhar eles. A gente ficar aqui, eu quero ficar sentadinho aqui, ó, só louvando a Deus. Deus vai enviar sempre algo para falar: vai pregar. Só que a gente não entende. A hora que Deus envia algo para nos fazer despertar para ir pregar, a gente fala: estou numa prova, não vou na igreja. Qualquer coisa a gente não quer vir mais na igreja. Qualquer coisa a gente está inventando. Irmão, a pandemia veio, a pandemia está indo embora. A pandemia está indo embora. Nós precisamos voltar a avivar a nossa vida, o nosso coração na presença de Jesus. Nós precisamos buscar Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos saber que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Todas as coisas vão acontecer favoráveis a nós, nos fortalecer, nos ajudar, porque Deus é maior do que qualquer outra coisa. Deus tem poder, Deus tem honra, Deus tem muita coisa para nos dar, para fazer na nossa vida, mas nós precisamos de todo o nosso coração nos entregarmos para viver aquilo que Ele tem. Cuidado com o conselho dos ímpios, a roda dos escarnecedores, com aqueles que não têm compromisso com Deus. Só vai atrasar a sua vida, só vai te prejudicar e acabar te afastando e levando para longe. É o que tem acontecido com muitos. Mas Deus nos chamou não para retroceder, mas para avançarmos. Um pouquinho de tempo e que há de vir virá e não tardará, porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua, em quem avança. Paulo disse lá em Filipenses 3,13, disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele esquece das coisas que ficou. Por quê? Não adianta. Águas passadas não movem moinho.
O passado só serve de testemunho, mas eu não posso ficar testemunhando o passado, porque o meu presente tem que ser mais fervoroso do que foi lá, para que o presente seja, o futuro seja ainda melhor. Tem gente que fala, o meu passado, sabe, eu fui, eu fiz. Tá, bom, o que nós podemos fazer hoje para que amanhã possa ser melhor? Então é isso que nós precisamos. Tomar uma atitude de viver o presente, porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. O amanhã cuidará de si mesmo. Mas quem está nas mãos de Deus é cuidado por Ele. Não importa o que venha. Lembre-se, Jesus, você pode vir aqui muito bonita, muito bonito, com uma roupa nova, né? Você pode vir com uma aparência tão magnífica, mas Jesus vai olhar o seu coração. Quando você entrar, você lembra que eu começo a falar, não paro, né? Mas você lembra que eu falei para você que uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, e ele entrava com sangue por ele e pela nação, e ele entrava amarrado. Por quê? Se ele entrasse lá dentro em pecado, ele era fulminado pela presença de Deus, que é santa, e a corda caía no chão, porque eles ficavam segurando a corda, dando um puxãozinho. Se sentisse que a corda vinha, puxava, que é porque ele tinha morrido lá dentro em pecado na presença de Deus. A coisa é tão séria. Um dia eu vou contar para você o que acontecia na semana em que o sumo sacerdote ia ter que entrar no Santo dos Santos. Eu vou te contar uns detalhes aqui que você vai ficar escandalizado com o que eu vou falar, mas eu vou te falar algumas coisas que era preciso fazer. Aí não vai poder ter criança, porque o negócio é forte. Quando ele tinha que entrar lá, o que acontecia, o que ele fazia, o que tinha que ser feito. E ele entrava lá, e se a corda caía, eles puxavam, ele tinha sido fulminado pela presença de Deus. Agora, imagina você, quando você entra por essa porta, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, a fim de prestar louvor ao nosso Deus. Então hoje nós somos os sacerdotes, Jesus é o sumo. Cada vez que você entra por essa porta, você entra para poder apresentar sacrifício de louvor a Deus, que é o vosso culto racional. Você entra por essa porta, aí você entra. Eu já contei quantas grades tem naquele ventilador durante o culto. Aí na hora do louvor eu estou louvando, adorando, e eu estou assim. Irmão, você entrou para prestar culto a Deus. Quem vier aqui para assistir, está no lugar errado. Porque cada um que entra por aquela porta é adorador. Pastor, eu sinto muito sono, dorme domingo a tarde inteira. Põe para despertar 5 horas o relógio, se prepara e vem para o culto. Chega aqui assim, toma um café com coca, não sei. Chega aqui assim, ó. Toma lá um Red Bull que te dá asas. Você chega aqui, eu vim para adorar. Vim para adorar-te. E venho para adorar a Deus. Se coloca aqui, chore, pula, deita no chão, mas adora Ele. Você é sacerdote de Deus, sacerdotisa de Deus. E você precisa levar em consideração isso, que Deus vem aqui para receber o teu louvor e a tua oração. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos colocar a nossa vida nas mãos dEle, deixar que a presença dEle nos envolva de tal maneira que nos leve a viver assim. Lembre-se, Deus nunca vai te obrigar, mas Deus vai sempre te convidar, te chamar, porque Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Porque Ele vai vir buscar um povo zeloso, zeloso, especial e de boas obras. Deus vai buscar aquele que está ativo, prestativo, que está buscando, que se envolve, que se consagra e que vive para Deus. Que o mundo é algo que Ele aceitou
o que está na palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você entendeu? Tiago diz lá em 4,4, ele diz assim: aquele que se tornar amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Você está entendendo? Você é amigo de Jesus ou inimigo? Você ama o mundo ou ama Jesus? Pastor, mas eu estou no mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. João 17 diz: você está, mas não é. Estamos, mas não somos. Eu estou no mundo e eu sou um missionário. Eu sou um pregador. Eu sou luz, eu sou sal. E quem encostar em mim tem que levar choque. Choque de Jeová. Choque da palavra. Choque daquilo que Deus tem para a minha vida. Vamos orar. Tira alguns segundinhos para você fazer a sua própria oração, colocar a sua vida nas mãos dele agora e pedir para ele te ajudar a essa coisa que está faltando, que talvez você está apegado, para ele te ajudar a tirar do seu coração e da sua vida, porque isso está atrapalhando o teu crescimento espiritual. Aleluia. Enche a nossa vida, Senhor. Toda a minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. E aqui está a Tua igreja, meu Pai, que nesta noite recebeu esta palavra. Senhor, vem com o Teu poder sobre este lugar. Nos cobre com o Teu sangue, meu Pai, e nos dê a Tua cobertura espiritual. Repreendendo todas as hostes, toda potestade que está no ar e que queira impedir, meu Pai, nós de chegarmos à Tua presença, à sala do Teu trono nesta noite. Pai, vem com o Teu poder para quebrar todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que está atrapalhando a Tua filha e o Teu filho de crescer na graça e no conhecimento, de prosseguir firme na caminhada sem errar, sem querer ser audacioso, a querer ser perfeito, mas conhecer os erros diários e de que precisamos do Salvador, que precisamos do Consolador, que precisamos da presença santa do Espírito, que tem nos ajudado em toda a nossa maneira de viver. Pai, vem com o Teu poder sobre cada vida, meu Pai. Levanta esta mulher, levanta este homem, joga por terra, Senhor, meu Pai, tudo que tem se levantado contra esta vida. Eu repreendo em nome de Jesus toda dor, toda enfermidade. Toca, Senhor, neste corpo, toca neste coração, cura essa enfermidade, cura este mal, toca, tira este tumor, tira, Senhor, esta dor. Visita, Senhor, cada lar aqui representado, cada família que é representada por essa pessoa, seja alcançada, abençoada, transformada, seja salva em nome de Jesus. Pai, ajuda, faz a Tua obra, cumpre o Teu querer, ajuda lá no local de trabalho esta mulher, ajude no local de trabalho este homem, entra com providência segundo as necessidades, abre a porta de emprego, abre a porta, Senhor, meu Pai, para esta pessoa entrar, alcançar o caminho da vitória, o caminho, Senhor, na qual ela não está conseguindo ver, algo extraordinário, sobrenatural, que eu creio que vai acontecer na vida deles. Pai, vem com o Teu poder, quebra, Senhor, toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, tudo que tem sido feito contra a vida desta pessoa e a família dela, está quebrado, está repreendido em nome de
de Jesus. Pai, que a paz reine sobre esta família. Pai, que o teu poder reine sobre esta vida. Pai, que a tua presença não falte para esta pessoa. Ajude ela todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você guardasse essa palavra, irmão. Sempre que nós olharmos para Jesus, que é a perfeição, lembre-se, sempre faltará algo da nossa parte, porque nós somos seres humanos, somos falhos, nós precisamos dele. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, e a gente precisa entender ele. Todos nós que estamos aqui precisamos dele todos os dias, e assim será até o retorno dele nas nuvens para arrebatar a igreja, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? 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 Amém. Quando dois de vós concordares acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feita pelo meu Pai que está no céu. Se você concordou com a minha oração, creia, espere, tenha fé, porque Deus é fiel em cumprir. Amém? Amanhã estaremos aqui 7h30 com o ensaio do nosso coral, e às 8 oração com toda a igreja. Sábado às 7h30 temos a nossa confraternização, tá? Todos aqui estão convidados. Traga, se você puder, um kit crente, tá? Se você não puder, a gente vai entender o que é um kit crente. É 1 quilo de carne. Se você não puder comprar porque está caro, compra meio, 600 gramas, 650, né? Compra lá um tanto que a gente soma e todo mundo come. Se tiver pouco, a gente ora, Jesus multiplica em nome de Jesus, tá bom? E domingo às 18 horas estaremos aqui louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Próximo sábado terá o chá das mulheres aqui a partir das 3h30 da tarde. Vai já convidando alguém. Nós vamos preparar um convitinho aí para que você possa também convidar alguém, tá bom? Lembrando do Outubro Rosa, vai estar sendo ministrada uma oração para todas as irmãs, para que qualquer mal desse tipo ou dessa figura caia por terra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que a vida de vocês sejam cheias da presença daquele que vive e reina. Obrigado pela irmã que está nos visitando hoje pela primeira vez, e pelo casal também. Deus abençoe a vida de vocês, e que o melhor de Deus aconteça na vida de vocês, e o seu desejo e a nossa oração. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos da tua presença. A tua igreja irá retornar para casa. Eu quero pedir a tua bênção e a tua proteção. Meu Pai, Senhor, livra eles de todo o mal, do homem mal, do espírito mal, do vírus mal, do acidente, do perigo. Sê com o teu povo o tempo todo, Senhor, abençoando e dando vitória em nome de Jesus. Levanta a mão direita comigo. Que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus reine em cada coração, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz.